Para quem já trabalha com o Power BI, muitas vezes enfrenta alguma situação que você precise criar algum ranking dentro das suas medidas. Um ranqueamento de clientes, um ranqueamento de vendas, funcionários e etc. Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso de forma dinâmica utilizando o DAX para isso. Meu nome é Felipe, criador do canal, e antes de a gente partir para a prática, não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para toda semana que eu postar conteúdo novo, você ser notificado. Deixa aqui nos comentários também se você já conhecia essa forma de criar esses rankings dinâmicos e se também de alguma forma isso te ajudou. Pode deixar aqui nos comentários que eu respondo na sequência. Então, qual é o nosso objetivo? É criar um ranking onde esse ranking seja dinâmico com base nas vendas por país. Então aqui a gente tem um gráfico que no eixo X traz os países, aqui eu tenho o total de vendas e eu trago também o ranking aqui embaixo. E esse ranking ele é dinâmico. Se você perceber aqui, ó, eu vou vir e clicar em África, mercado da África, ele já recalcula o ranking para mim. E esse ranking é com base nas vendas. Se eu deixar do menor para o maior, ele traz qual que é o país que tem mais representatividade nas minhas vendas. E aqui eu consigo trazer outros tipos de cálculo com base nesse ranking, como, por exemplo, o cálculo do acumulado, o acumulado total e também o percentual do acumulado, eu consigo fazer isso também. E essa fórmula do ranking é muito útil quando você quer criar, por exemplo, o ranqueamento de clientes, produtos e também quando você quer criar um gráfico de Pareto, como por exemplo esse aqui, onde eu consigo destacar no meu gráfico os top 10 países que têm mais representatividade no meu negócio. Então isso é super útil para você também, dependendo do cenário que você quer aplicar. Nesse caso aqui é somente para a gente criar esse ranking automático e dinâmico, com base nos filtros que a gente vai aplicando, para você conseguir explorar nos seus projetos também. Passando aqui rapidamente pela nossa base de dados, é uma base de dados de vendas, onde a gente tem data do pedido, data de envio, nome do cliente, e essa base de dados é uma base de dados free, né, pública, com dados fictícios de alguma determinada empresa. E aqui a gente tem as vendas, que é a informação principal que a gente vai utilizar nesse caso aqui. Então, é uma base de dados super simples, que é a informação principal de vendas e país, que a gente vai criar o nosso ranking automático. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essa página aqui, para a gente ter como template. E aqui eu vou simplesmente tirar os dados para deixar no mesmo layout, tirar todas as informações. Beleza, a gente já tem as medidas aqui. Essas medidas foi a que eu criei como exemplo. Eu vou colocar elas numa pasta aqui para a gente criar do zero novamente. Beleza, então a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer criar um ranking com base nas vendas, certo? Isso por país. No meu caso, eu vou fazer por país. Só que na minha base de dados eu tenho por estado, eu tenho segmento, eu tenho produto, nome de cliente. Eu poderia fazer, por exemplo, um ranking de quais clientes compraram mais. Eu posso trazer essa informação para cá também. Aí vai da sua criatividade, dependendo do tipo de projeto que você quer fazer também, tá? Então a primeira medida que a gente vai criar é a medida de vendas, beleza? Então vou vir aqui, nova medida, e vou chamar essa medida de... Não, vamos chamar de vendas. Chamar essa medida de vendas. Então, como que eu faço? Sum, nome da minha tabela, F pedidos e o nome da minha coluna vendas. Primeira coisa que a gente vai fazer. Beleza, criei a medida. Agora eu vou colocar essa medida no gráfico e vamos ver como que vai apresentar aqui pra gente. Volto para cá, vou pegar esse gráfico aqui de barras mesmo e vou colocar aqui o país no eixo X e nas vendas eu vou colocar no eixo Y da coluna, eu vou colocar as minhas vendas, beleza? Então aqui a gente já tem um gráfico de barras com as minhas vendas. Se eu colocar o mouse em cima, ele já traz o valor para mim, tá? Aqui eu vou renomear para vendas e aqui por país. Agora a gente vai colocar esses mesmos valores na tabela para vocês entenderem a dinâmica do ranking ali, tá? Deixa eu colocar esse gráfico aqui, diminuir ele e vamos aumentar essa nossa tabela aqui do lado. Beleza. Então, a primeira coisa, eu vou colocar o meu país aqui nas linhas e vou colocar as minhas vendas na coluna de valores. Vendas. País. Eu já tenho minha tabela de vendas, vou deixar em ordem decrescente, é a mesma coisa que está aparecendo no gráfico aqui. Se a gente quiser colocar esse gráfico também em barras horizontais, a gente também pode fazer, tá? Não tem problema. Aí vai da sua criatividade e da forma como você quer mostrar isso, beleza? Mas eu vou deixar assim por enquanto, só para vocês entenderem a dinâmica. Volto para cá então. Agora a gente já tem a medida de vendas, vamos criar a medida do ranking com base nessa medida das vendas. Agora vem a parte principal desse vídeo. Vou em nova medida. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma medida de ranking. Para quem não sabe, no Power BI existe uma função chamada RankX. O que ela faz? Basicamente, você consegue passar parâmetros de tabela ali dentro e com base em alguma expressão, algum cálculo, ela cria um ranking para você, seja decrescente ou crescente, tá? Então vamos lá. Vamos chamar essa expressão aqui, RankX. E o que a gente quer fazer aqui dentro? E qual que é o primeiro parâmetro que a gente precisa passar? É uma tabela.
para qual tabela que a gente está fazendo? Para a tabela de F pedido, certo? Qual expressão que eu quero avaliar? Eu quero avaliar a expressão de vendas, certo? Que foi a primeira expressão que a gente criou. Qual o valor? Aqui é se a gente quiser colocar algum valor específico para ele buscar ali dentro, tá? Mas nesse caso a gente pode passar, a gente não vai considerar esse terceiro parâmetro. Agora eu quero que ele crie de forma decrescente ou crescente. Eu quero decrescente. Significa que o maior valor vai começar com o número 1. E por último, eu coloco essa opção de dense. O que isso significa? Significa que para cada valor de venda diferente, ele vai criar um ranking diferente. Por que essa informação é importante? Porque se, por exemplo, você tiver a mesma venda para 2 países diferentes, o mesmo valor de venda, ele vai considerar o mesmo ranking, o mesmo ID, o mesmo número para os 2 países. Só que a gente não quer isso, né? A gente quer que para cada valor diferente, ele mostre um ranqueamento diferente, certo? Então a gente coloca essa opção de dense. Isso significa que ele vai olhar com mais detalhe para aquele valor e trazer um ranking, um número diferente para ele, tá bom? Então coloquei dense e agora eu vou pressionar Enter aqui, dou um ask, volto aqui para minha tabela e coloco essa segunda opção no gráfico. Voltando para cá, a gente vê que tudo ficou com o número 1. Poxa, por que será que tudo ficou com o número 1? Porque aqui ele está trazendo um contexto de filtro, certo? Isso é importante você saber. Qual que é o filtro que ele está aplicando nesse contexto aqui? Ele está indo na minha base de dados, filtrando o país dos Estados Unidos e ele está vendo que o valor de vendas é 2 milhões. E nesse caso ele está ranqueando 1. Na segunda linha, ele olha para a Austrália, ele faz esse mesmo filtro na tabela. O que a gente precisa passar de informação para ele olhar a tabela como um todo? A gente precisa pedir que ele ignore os filtros internos da minha expressão. Então eu preciso que quando eu jogar o país aqui, ele não olhe para o país, ele pegue, por exemplo, os Estados Unidos e olhe para a minha tabela como um todo, como que os Estados Unidos se encaixa dentro da minha tabela como um todo, considerando as vendas somente desse país. Então, o que a gente precisa passar aqui na expressão para funcionar? A gente coloca fora de F pedidos, a gente coloca a expressão all, e aqui a gente passa o nome da coluna que ele está filtrando, certo? Então, eu preciso que ele ignore esse filtro de país na minha tabela. Ele olha minha tabela F pedidos como um todo, certo? E avalia aquela expressão como um todo dentro da minha tabela. Então, eu só mudei isso aqui, volto e pressiono Enter. Olha o que vai acontecer agora. Então, aqui, voltando para minha tabela, a gente percebe que no ranking ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cada país. Essa é a parte legal, porque se, porventura, eu tiver um filtro aqui do lado, de mercado, por exemplo, deixa eu filtrar aqui, colocando o mercado no meu filtro, eu venho aqui e clico em África, esse ranking automaticamente ele é recalculado com base no valor daquele mercado. Aqui do lado ele já filtrou os países e aqui ele já traz o ranqueamento para mim. Então se eu filtrar outro país aqui, por exemplo, ó, ele já recalcula esse ranking e traz em ordem decrescente para mim com base no valor da expressão de vendas. E aqui ele sempre fica número 1, né? Então acaba às vezes você não percebendo a diferença, mas se a gente colocar em ordem alfabética, olha que interessante, vou filtrar a África, ele recalculou o ID 6 aqui. Se eu filtrar a PAC, ele já traz para mim também o ID 16. E assim por diante, ele vai fazendo esse filtro diferentemente com base no filtro externo que você vai aplicando também. Então, nesse caso, a gente aplicou com base no país. Mas se eu vir aqui, por exemplo, e colocar, vamos colocar assim, por nome de cliente, e pressionar Enter, vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo que a expressão do Rank X, ele se perde, correto? Porque não é mais não é o filtro de cliente que está aqui. Então, eu vou tirar essa coluna de país e vou colocar o nome cliente aqui. A minha expressão já volta a funcionar, porque agora ele entendeu o contexto de filtro que a gente aplicou lá na forma. Fecho essa expressão de volta, volto para cá. Agora eu quero colocar, por exemplo, por segmento. Não, segmento é poucas opções. Vamos colocar por região. Isso, região tá legal. Volto para cá e aqui na minha expressão eu coloco região. Voltando para cá, a gente vê que ele já aplicou também a nossa expressão. E agora você pensa, poxa, mas e se eu quiser colocar mais colunas aqui na minha tabela, o que a gente pode fazer? A gente volta para cá, vamos colocar aqui, ó, região, aí a gente vai colocar F pedidos país e F pedidos segmento. Vamos deixar esses 3 aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente só coloca essas 3 colunas ali dentro. Então, é região, país e segmento. Volto para cá, região, segmento e país. Então agora, se a gente abrir vamos abrir esse aqui, por exemplo, a gente vê que ele já aplicou com base na minha tabela como um todo. Então se a gente abrir todos, vamos ver. Ó, perceba que ele aplica o ranking com base na minha tabela como um todo. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está olhando para a minha tabela como um todo e aplicando essa expressão, correto? Então se a gente diminuir aqui o número, ele aplica com base nesse contexto que está aqui. Colocando em ordem crescente aqui, ó, perceba que ele já aplica.
Se eu abrir aqui o nível, então aqui eu vou deixar na minha expressão como região para ficar mais filtrada a minha tabela. E agora a gente já tem, deixa eu renomear aqui, agora a gente já tem a nossa expressão de ranking dinâmico. Se eu vir aqui do lado, filtrar, ele já traz para mim qual que é o ranking que está aplicado naquela expressão. Se, por exemplo, eu colocar o ano por fora, vamos ver o que acontece. Ó, se eu coloco o ano por fora, ele já recalcula a expressão para cada ano também. Então ele traz para mim aqui que em 2011, qual que era o país que tinha mais vendas e assim por diante. A gente já consegue ver que a nossa expressão está funcionando corretamente e o ranking está sendo recalculado automaticamente também. Então qual que é o ponto aqui, pessoal? Não vou estender muito a aula, a ideia era mais mostrar para vocês como criar esse ranking automático, mas perceba que com isso você consegue criar outras expressões, como por exemplo o cálculo do acumulado do total. Você precisa ter uma coluna de referência para ele ir agrupando os valores. Você precisa também, por exemplo, para calcular o cálculo do percentual acumulado total. Se você quiser fazer um gráfico também de Pareto, você também pode utilizar a expressão do RankX para conseguir fazer essas expressões. Mas eu vou gravar um próximo vídeo também explicando de como fazer cada uma dessas medidas também. Não vou fazer nesse, senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que isso tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido e vai te ajudar em alguns dos seus projetos também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.